O seu cliente já sabe quais são os seus diferenciais, né? Agora, e quem não é seu cliente, sabe? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, sou estrategista de marca e hoje nós vamos falar sobre diferenciais, especificamente sobre o potencial de impacto que tem um diferencial na sua comunicação. O que isso quer dizer? Qual é o potencial de um diferencial na sua comunicação? Bom, como eu disse no começo do vídeo, ali antes da vinheta, né? O seu cliente certamente sabe qual é o seu diferencial. Caso contrário, ele não estaria te contratando do jeito que ele está, principalmente se for uma recorrência, algo do tipo. Mas se só o seu cliente entende o seu diferencial, ele tem algum valor? Essa é a pergunta que fica. Por quê? Esses dias a gente estava conversando com um cliente, de fato, né, ao longo de um projeto, e ele falou, não, porque os meus clientes sabem qual é o meu diferencial. E eu falei, pô, legal, isso é muito bom, mas o cara que não é o seu cliente, sabe? Aí ele olhou para mim, ficou meio assim, a gente estava online, né, ficou olhando para a tela ali, o que seria a minha cara na tela dele, eu imagino, espero isso pelo menos, né, ficou olhando, ele falou, pô, não sei dizer. Eu falei, e aí que tá o ponto. Por quê? Se aquela pessoa que não é o teu cliente, mas é impactada pela tua comunicação, não entende o teu diferencial, a grande verdade é que esse diferencial não vale nada. Por quê? Porque ele não está te ajudando a converter. Ele não está te ajudando no seu processo de venda a gerar valor para o seu cliente, para o teu prospect, para que ele queira comprar de você. Simples assim. Um diferencial que só é percebido depois que eu sou contratado, ele está subvalorizado. Ele não está valendo muita coisa. Por quê? Porque o cara já comprou. E aí ele comprou, se ele comprou sem entender o meu diferencial, ele pagou muito menos do que ele poderia pagar. Esse é um grande ponto. Então, quando eu digo que o diferencial ele não deve só fazer parte do seu produto, do seu serviço, mas do seu discurso, é justamente por causa disso. Um diferencial, intangível ou tangível, seja o que for, que não faz parte do discurso, é dinheiro jogado fora pela sua empresa. É dinheiro que você está deixando de aproveitar. Porque quem está lá do lado de fora não sabe o que você tem de melhor. E é justamente por isso que é tão importante você trabalhar o seu posicionamento de marca com foco em evidenciar, valorizar e dar luz, usando aqui um termo que o meu diretor costuma usar bastante, a esses diferenciais. Então, se você é pioneiro de mercado, fale isso para as pessoas. Se você tem algo no seu atendimento, no seu jeito de ser, na tua cultura, que os teus clientes possam valorizar e que seja diferente dos teus concorrentes, fale isso, leve isso para a sua comunicação, porque é isso que vai fazer com que as pessoas queiram se relacionar com a sua marca, queiram comprar de você e não só queiram comprar o produto ou o serviço que você tem a oferecer. Não tem muito sentido você chegar, e aí eu vou usar o exemplo aqui do meu diretor, que trabalha com foto e vídeo e social media de maneira geral. Cara, se a pessoa está procurando um social media, eventualmente chegou em mim, chegou lá no meu diretor e acabou contratando ele, a pessoa contratou um produto. Produto a gente troca. Produto você troca. Se o desempenho caiu um pouquinho, você troca, você contrata outro. Agora, se você conheceu os diferenciais dele, você entendeu por que ele trabalha do jeito que ele trabalha, você passa a querer aquele tipo de trabalho, aquele tipo de atendimento antes mesmo da contratação. Quando chegar o momento, ainda que vocês tenham uma queda de performance em algum momento, a sua tendência é chegar na pessoa, conversar com ela e tentar resolver, não simplesmente ir embora, porque você não comprou um produto, você comprou o relacionamento com uma marca com a qual você queria se relacionar. Eis o grande ponto. E isso vale para produto, vale para serviço, vale para qualquer coisa. Dá para usar N exemplos aqui, mas esse é o grande ponto. Diferencial que não é comunicado, não é percebido porque ele está do lado de fora. E se não é percebido, não é valorizado. E a maior queixa que eu escuto das pessoas que chegam aqui para iniciar um projeto, para fazer um orçamento é:
O meu cliente não valoriza o meu trabalho. Eu quero agregar valor ao meu trabalho. É porque ele não está percebendo o que você tem de diferente do teu concorrente. Se a pessoa não valoriza o que você tem de diferente, ela não vai valorizar. Se ela não sabe o que você tem de diferente, ela não vai valorizar isso. Simples assim. Dá para usar até o paralelo do relacionamento. Né? Se você vai tentar conquistar uma namorada ou um namorado e você não mostra para ele o que você pode fazer de diferente, por que você é diferente de todas as outras pessoas que estão querendo namorar essa pessoa, ela não vai se interessar por você. Só que nesse caso é muito mais fácil, porque em geral basta que você seja você mesmo. E se ela valorizar o que você tem a oferecer, ela vai se interessar. No caso da marca, não. Por quê? Porque a gente passa muito tempo falando de nós mesmos, como nós somos bons, os melhores, o mais bonito, o mais verde, o que dá mais resultado, o que gera mais performance. Cara, tá todo mundo prometendo isso. Tá todo mundo prometendo essas coisas, o melhor produto, o melhor serviço, a melhor performance, o melhor isso. Cara, sai dessa roda. Comece a falar o que você faz de diferente. Depois você fala do resultado, porque o resultado tá todo mundo falando. Eis o grande ponto, quando a gente vai pensar em branding, quando a gente vai pensar em posicionamento, não é só descobrir o diferencial. Descobrir o diferencial é um exercício de investigação. A gente vai conversar com o cliente, a gente vai conversar com a equipe, a gente vai conversar com a liderança e a gente vai encontrar 1, 2, 3, 4, 10 diferenciais às vezes. 10 pontos onde a marca se destaca. Esse é um outro ponto, né? Diferencial não é o que você é bom. Diferencial é o que você tem de diferente. A gente vai achar 10 pontos que a marca se destaca. Dentro desses 10, talvez uns 5 o cliente valorize. Dentro desses 5, talvez uns 3 o concorrente já prometa. Pô, tem 2 aí que ninguém está prometendo, que o cliente valorize e que você faz bem. Essa é a hora de se diferenciar. E é por isso que o projeto é tão importante quando a gente fala de branding com foco em diferenciação. Não só em falar, não é uma agência, é uma experiência. Eu odeio esse tipo de discurso. Eu acho ridículo esse tipo de discurso porque ele não diz nada. Ele não está falando absolutamente nada. Agora, quando você chega e fala, este daqui é o único lugar onde eu vou falar da Salcio, agora eu vou tomar essa liberdade, é o único lugar onde você tem a metodologia espelho de marca, onde você tem reuniões semanais durante o seu projeto, você tem o WhatsApp do seu estrategista, é assim que a gente trabalha e é assim que a gente chega nos melhores resultados. Putz, agora eu tenho um diferencial. Agora eu estou falando uma coisa que nenhum dos meus concorrentes faz. Agora o jogo mudou e agora quem se interessa por esse tipo de relacionamento, por esse tipo de benefício, vai se interessar em falar comigo para entender como é que funciona o negócio. Eis o grande ponto. Então a pergunta que eu vou deixar para você que está vendo esse vídeo é: qual é o seu diferencial? E, na sequência, ele está sendo levado para a sua comunicação? Aquele que não é o seu cliente, mas que acessou a tua mídia social, o teu site, o teu anúncio, está percebendo esse diferencial? Esse diferencial está sendo falado para essas pessoas? Porque se a resposta é não, você está jogando dinheiro fora. E aí, curtiu esse vídeo? Eu acho que esse vídeo ficou bacana, mas se você gostou, clica aqui no curtir para responder para mim falando que ficou legal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo a sua resposta para essa pergunta do seu diferencial e sobre a comunicação dele. E se você quiser bater um papo e aprofundar um pouquinho nesse tema, chama a gente que eu tenho certeza que a gente vai ter um papo bem bacana, beleza? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.